Primeiramente, boa noite, a graça, a paz e o bom Deus seja com todos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu convido os irmãos para que abram as Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo de número 2. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo de número 2. Nós iremos meditar 2 ao 8. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 2 ao 8. Você que irá nos acompanhar pela internet, Deus trabalha no seu coração também na palavra dele. Tenhamos o texto, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e deram uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Vamos mais uma vez. Deus, dá-nos o esclarecimento da tua palavra, dá-nos o entendimento, para que vivamos vida santa, vida íntegra, vida reta, vida que agrade ao Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Permaneça com sua Bíblia aberta, nós iremos meditar nesse bloco nesta noite. Essa semana, meus irmãos, uma figura expressiva do contexto político brasileiro fez a seguinte afirmação, falando para sindicalistas e para os líderes sindicais. Ele disse o seguinte: sejam como os pastores evangélicos, culpem o diabo pelas misérias, ou seja, culpem ele pela fome, culpem ele pela economia que vai mal, culpem o diabo por toda a desgraça, façam como os pastores evangélicos. Eu fiquei pensando, que afirmação patética. Mas daí eu fui pensar mais um pouco e cheguei à seguinte conclusão: que ele estava nos ironizando por uma coisa que infelizmente muitos evangélicos têm o costume de fazer. Muitos têm o costume de fazer. Tudo é culpa do diabo. Todos os pecados cometidos pelos cristãos nos dias de hoje, principalmente os cristãos evangélicos, são postos na conta do diabo. Agora, só o que mais me preocupa é que o mundo nos enxergue assim. É isso que me deixa preocupado. É olhar para o cenário e pensar e entender que o mundo tem nos enxergado dessa maneira. Eles podem e vão nos ironizar, não há problema que eles façam isso, mas que não seja pela falta de entendimento e conhecimento, meus irmãos. Que o mundo vai caçoar dos crentes, isso é fato. Que as pessoas vão ironizar os cristãos, isso é fato. Mas que não seja por falta de conhecimento e de entendimento espiritual. Nesta noite eu gostaria de pensar no texto da transfiguração e observar alguns detalhes com vocês.
E quem sabe começar a corrigir nossa falta de entendimento e discernimento espiritual. Vocês devem estar assustados porque hoje não tem PowerPoint, né? E vai ficar um bom tempo sem ter, porque eu estava observando que o PowerPoint estava me atrapalhando. Muita gente fica dispersa, fica ali olhando ali, fica esperando, ele fica assim, ele já aprendeu o meu esquema, aí ele já fica assim, ó, o pastor agora está na contextualização, e na contextualização ele vai com os 3 pontos, está acabando, e aí você perde o foco da mensagem. Então, vai ficar um bom tempo sem PowerPoint, até que nós aprendamos a usar o recurso corretamente. Bom, o capítulo 8, a conexão dele entre o 8 e o 9 é algo maravilhoso, até porque nós lidamos com um único parágrafo. Todo o capítulo 8 e 9 é um único parágrafo. A temática aqui é muito importante, é algo brilhante. Jesus Cristo aqui é nos apresentado como aquele que resistiu à tentação satânica de evitar a cruz. Só o diabo é que queria que Jesus não fosse à cruz. Como é coisa do diabo, sim, fazer com que os cristãos se esqueçam da cruz. Só o diabo quer isso para nós. Porque a cruz tem um significado muito importante, muito profundo para as nossas vidas. E claro, Jesus então resistiu e ele disse: arreda Satanás. Ele falou isso aí, né? Ele estava lá com Pedro, no versículo 32 do capítulo 8. E Pedro então começa a reprová-lo, né? Aquela coisa toda. E Jesus, no versículo 33, volta-se, fita o olho nos seus discípulos e repreende a Pedro e disse: arreda Satanás. Alexandre, dá uma pulinada de som e abaixa um pouquinho, acho que o meu agudo está alto. Então, quem entender de som depois pode falar e manusear. O agudo é o número 1. Vai lá no som mesmo, vai lá ver se você consegue achar o agudo aí, abaixa um pouquinho que aí tira esse pequeno começo de microfone. Bom, então Jesus então corrige, e ao reagir dessa maneira diante das insinuações sinistras do maligno, ele afirma a sua decisão de, como cordeiro, tirar o pecado do mundo. Quando ele faz essa afirmação, arreda Satanás, ele está aqui dizendo: eu vim com uma missão e eu irei para ela, que é a cruz. Porque é na cruz que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Não haveria outra forma de Jesus tirar o pecado do mundo senão entregando a sua própria vida por nós. E a maneira com a qual os homens tinham suas vidas ceifadas naquele tempo era na cruz. Então é inegável a relação do capítulo 8 com o capítulo 9. A história da transfiguração é um ensino sobre a glória, mas também é um ensino sobre o sofrimento de Jesus Cristo. É um erro crasso querer aqui dicotomizar, separar esse texto da transfiguração de todo o restante do contexto dele. O restante do contexto dele aponta para o quê? O sofrimento. Então a glória de Cristo era sofrer no nosso lugar. O tempo todo a iniciativa aqui é de Jesus Cristo. Ele aqui pega os seus discípulos e ele conversa, ele questiona: quem diz os homens que eu sou? Ele que fala: vocês devem levar sobre si a minha cruz. E agora é ele também, aqui no versículo 2, que leva os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para o monte. A iniciativa o tempo todo é do Senhor Jesus nessa narrativa, e isso é importante para que a gente não perca o foco. Transformar-se diante dele e Elias e Moisés aparecerem, tudo está em torno de Cristo. Ele é central o tempo todo, sempre foi. Quando o cristianismo se aparta dessa centralidade, desse cristocentrismo de Jesus, irmãos, vira essa bagunça, e não mais somos conhecidos como os pregadores de Cristo, os pregadores da sabedoria da cruz, mas somos conhecidos como os pregadores que culpam o diabo. Quando se perde o foco
da centralidade de Jesus no Evangelho, com certeza seremos conhecidos pelas nossas idiotices, que nós denominamos de evangelhos. Infelizmente, o tempo todo a iniciativa do nosso mestre. E eu então gostaria de pensar com vocês nesse tema: a glória do Filho atestada pelo Pai. A glória do Filho atestada pelo Pai. Olha comigo os versículos 2 e 3. Vamos começar a explorá-los, né? Todos esses versículos do bloco. Diz aí que 6 dias depois, isso acontece 2 vezes no Evangelho de Marcos, essa demarcação de tempo. É aqui no capítulo 14. Os demais você não vai ver isso. Por quê? Porque Marcos tinha a intenção de mostrar o quão especial era esse momento na história da redenção. Contagem de dias naquele tempo era para justamente atestar o quão especial era este momento, ou era o momento. Vale aqui então a conferência com um valor muito especial para o evento, para o momento. Os 3 discípulos aí separados por Jesus, Pedro, Tiago e João, estão ali para testemunhar do evento. Foi uma escolha aleatória. Tinha que fazer, vamos pegar esses 3 aqui, vem cá, vamos ali comigo. O fato dele escolher Pedro, Tiago e João era justamente para dar testemunho perante eles, para que eles, após a ressurreição, pudessem falar: ei, nós vimos, nós fomos testemunha. Ele nos disse lá, diante da glória do Pai, que ele ressuscitaria, morreria, mas ressuscitaria. E eles o fizeram. Então eles estão ali, os 3 estão ali como testemunho. Eles iriam pregar, e as suas pregações confirmariam o seu chamado apostólico como testemunhas oculares. Apóstolo é quem viu e presenciou os feitos de Jesus. Se pegar esses apóstolos modernos aí, pode mandar tudo para o juiz lá, deixar ser decapitado, não vai fazer falta para nós. Não vai fazer falta. Só servem para uma coisa: para sermos caçoados como culpadores do diabo de todas as misérias. Eles não passam conhecimento para o povo, eles não ensinam a igreja. Pelo contrário, eles ensinam a igreja para ser pior. Olha que cenário triste esse nosso, por exemplo, em Franca. O evangelho está para frente aqui. Povo preguiçoso, o povo evangélico em Franca é preguiçoso espiritualmente. Que contribuição que esses infelizes estão dando para nós? O povo gosta de entretenimento. Custa esperar um sermão acabar. Bons cultos que tem aí 3, 4 horas de música e besteira. Esses são bons. Pregação da palavra, nada. Quando eu olho para Oséias, eu olho para um contexto como esse aqui, vocês vão entender daqui a pouco. Não vejo diferença. Falta de entendimento espiritual só gera besteira como a de Pedro aqui. Vou fazer tendas aqui para o Senhor. Não tem entendimento, não tem discernimento, não presta atenção, está ouvindo, e com quem está andando fala besteira. Interessante aqui, né? Ele leva eles para um alto monte. A geografia aqui não é tão importante. O que nos deve brilhar nessa parte aqui, ressaltar os nossos olhos, é que o Senhor está presente em todos os lugares. O mais alto dos montes se tornam pequenos ante a glória dele. Não se sabe ao certo qual era o monte, se era o Hermon, se era o Talmor, mas o fato é que se fosse qualquer um dos dois, seriam pequenos diante da glória e da majestade que foi ali manifestada. E diz aí sim, é importante para nós o versículo 2, é que ele foi transfigurado diante deles. O que é? A transfiguração. O Senhor teve a sua aparência transformada.
a fidelidade interior do Senhor Jesus à sua missão trouxeram uma ausência cada vez maior de brilho na sua vida, ou seja, aquela luz alva que só Deus tem, estava ofuscada pelo cansaço, pelas dificuldades, pelas lutas, pela poeira com a qual ele caminhou todo esse tempo aqui. Então agora era o momento deles presenciarem a glória de Deus vivo. Talvez eles não entendessem, e de fato não tinham entendido até aquele momento, quem estava perante eles. Tinham presenciado curas, tinham presenciado milagres, tinham presenciado vários feitos da parte do Senhor Jesus, mas ainda não estava compreendido para eles que Jesus é o Deus homem, o Deus encarnado. Por isso é que haveria de aqui agora então acontecer, e é justamente no meio do Evangelho, essa parte aqui, esse bloco, esse parágrafo, que está no meio do Evangelho de Marcos. É importante que as pessoas soubessem, tanto essas três testemunhas aqui, quanto as que ouviram depois em Roma, e hoje, os que estão aqui hoje ouvindo isso, que Jesus não é um homem qualquer, Ele é Deus. É Deus. É preciso que os discípulos presenciassem a transfiguração de Jesus, para ter a certeza de que o Filho de Deus estava diante deles. O próprio Deus estava ali, encarnado. Por isso é que há a transfiguração. Jesus estava focado na sua missão e o que o Pai lhe havia dado. Ele era o cumprimento da profecia. O reino de Deus estava na terra. Ele veio para salvar o homem. Essa é a missão dele. E ele estava concentrado nisso. Não duvide. Ele morreu por você lá naquela cruz, meu amado. A vida dele foi entregue por você. Deus estava na terra. Só Deus poderia fazer o que fez. E só Deus poderia realizar a tamanha façanha como essa aqui, de ser transfigurado, ter a sua aparência transformada. Interessante, continua aqui o versículo 3, que é a continuação do 2. Diz assim: as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia os alvejar. Para o oriental, a roupa da pessoa e a pessoa era uma coisa só no pensamento oriental. Assim, ele pode aqui escrever as vestimentas para caracterizar quem as usa. Em outras palavras, estavam dizendo: ei, esse tem suas roupas tão alvas, porque ele é Deus. Elas são brancas, ou seja, em superlativo, ou seja, mais do que é possível. São tão brancas, mais do que é possível, superlativo, mais do que é possível a qualquer cor que nós tenhamos presenciado. Ei, a plenitude desse que é transfigurado diante de vocês, cuja a roupa está alva, que ninguém pode fazer igual. A plenitude de luz, nenhuma sombra pode ofuscar. Aqui é uma antecipação da glória de luz do céu, da qual Jesus haveria de receber quando fosse ressurreto, ou quando vir a segunda vez. Só Pedro, Tiago e João presenciaram isso. Só eles viram isso. A intenção da ênfase a dizer que, olha, essa roupa é tão alva que ninguém pode fazer igual, ninguém pode lavar igual. A intenção aqui é mostrar: nada se compara à glória de Deus nessa terra. E só esse Cristo tem. Só esse Cristo tem.
Olha o versículo 4 comigo também, vamos continuar aí. Diz aí: apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Esse versículo sempre traz confusão na mente de alguns leitores. Sempre. Não é novo isso. Vamos lá. A palavra apareceu indica uma aparição meramente subjetiva ou mental, irmãos. Ela se refere de fato a uma manifestação objetiva. É sempre usada em conexão com a visão dos anjos. Isso aqui não é uma coisa da cabeça de Pedro, só da cabeça deles, não. De fato é objetiva. Pedro, com seus próprios olhos, viram aqueles visitantes celestiais. Aqui é que é importante ressaltar. Eles viram aqueles visitantes celestiais. Preste atenção, a intenção aqui não é falar, olha, inventar as confusões que a gente vê aí hoje, eu nem sei quais, quantas são. A ideia aqui é mostrar que esses seres celestiais estavam engajados numa conversa com Jesus, mostrando que Jesus faz parte do céu e o céu vem até Jesus, porque Ele é de lá, Ele é para lá com os olhos. Claro que esses seres estavam conversando com alguém glorioso. E Jesus é Deus. A reverência desses seres para com Jesus Cristo excluía qualquer temor, alarme terrestre. Não era para ficar com o povo com medo. Onde os três estavam ali? O ser humano tem tanta dificuldade com o sobrenatural, que foi ofuscado, porque nós fomos criados para viver com Deus, irmãos. Mas o misticismo, esse apego com o místico, com a superstição, é que faz com que nós não temos discernimento das coisas espirituais. O que fica evidente aqui nesses 3 primeiros versículos é que Jesus Cristo não é qualquer um. Essa é a ideia aqui. Ei, Jesus não é qualquer um. É interessante ver isso aqui na construção literária, de Marcos, porque está justamente no meio do Evangelho. O Jesus homem agora esse Jesus homem é Deus também, e ele agora vai caminhar para a cruz, Ele vai caminhar para a cruz. E aqui está nos apresentando que o Deus vivo está indo para a cruz. Mas Ele é exaltado, Ele é glorioso, Ele é reconhecido como Deus, e o mundo celestial o reconhece como Deus. É por isso a reunião aqui entre Jesus e os seres celestiais. Essa aqui é uma teofania. Nós temos aqui, quando aparece aqui Moisés, Elias, e o próprio Deus vai falar mais adiante aí, o próprio Deus Pai, nós temos aqui uma teofania no Novo Testamento. No Novo Testamento, teofanias eram aparições de Deus no Antigo Testamento. Nós aprendemos assim, no escola dominical. Teofanias são aparições de Deus no Antigo Testamento. Aconteceu em vários momentos, talvez a mais clássica delas seja aquela de Deus com Moisés lá no monte. E todo mundo acha que a sarça que era o centro, A igreja presbiteriana por muito tempo, e até hoje ainda tem a sarça, eu estou falando isso aqui, está gravando ali, mas exageradamente a sarça central, é Deus aparecendo aqui, essa calma de Deus. Ok. Essa seja a mais clássica. Aqui nós temos uma outra teofania, no Novo Testamento. E tudo isso aqui é para mostrar o Deus encarnado, glorioso, está diante de vocês. O Deus encarnado e glorioso está diante de vocês. Não há nada nesse mundo que se compare com a glória desse Deus. Continuar caminhando aí, versículo 5. Esse versículo começa literalmente como segue: e Pedro respondendo disse para Jesus. Mas uma pergunta havia sido feita para Pedro: como é que Pedro podia responder algo? Na nossa tradução é: e Pedro tomando a palavra. Mas a ideia do texto é: e Pedro respondendo disse. Mas quem perguntou alguma coisa para Pedro? Eu não vi como pergunta. Você viu uma pergunta anterior para Pedro?
Pedro responde alguma coisa aqui? O que ele dá essa ideia aqui? A ideia de Pedro aqui, irmãos, era que sob sua orientação, os outros discípulos deveriam construir tendas. Pedro não tinha entendido que aquela situação que ele estava ali presenciando era algo glorioso. Isso revela a falta de discernimento de Pedro naquele momento. Não é feita a pergunta, ele responde e ele já notou uma situação: vou fazer uma tenda para o Senhor, vou fazer uma tenda para Elias, vou fazer uma tenda para Moisés. Ele não entendeu que Jesus estava sendo autenticado naquele momento, e autenticado para ir sofrer. Já viu que constantemente os discípulos de Jesus querem tendas, mas sofrimento não? Isso é velho, está aqui Pedrão para mostrar isso para nós. Ele não tinha entendido que Jesus estava ali, tendo a sua missão autenticada para sofrer. Ele não tinha entendido isso. Pedro quer ganhar tempo para descanso. Porque quando você construía tendas, você tinha que ficar um bom tempo ali. Quando as tendas eram erguidas no deserto, era sinal que haveria descanso. Quando o exército construía tendas, era sinal que haveria descanso, repouso ali. Ficaria um bom tempo ali de enfrentar a batalha. É isso que Pedro queria, meu amigo: gozo. Eu tinha entendido, não tinha discernido. Ele entendia que o que aguardava o Senhor era imediato e que o Messias deveria sofrer. A missão dele era essa. Aí o versículo 6 complementa, nos mostrando que Pedro estava desorientado, pois não sabia o que dizer por estarem aterrados. Não sabia o que dizer. Espantado diante de tamanho acontecimento, ele falou coisas desproposital, sem sentido, próprio de falações. Falastrão fala pelo cotovelo, não sabe ficar calado diante de situações que não exigem palavras. Falastrão não sabe discernir que há certos momentos que é preciso ficar calado, principalmente quando Deus está presente e Ele está falando. Já viu isso nos nossos dias? Já observou isso? A palavra está sendo pregada e está um orgulho danado na igreja do Senhor. E isso anima muito o coração do crente. Coração sem entendimento, sem compreensão de que quando Deus está falando, o ser humano deve se calar, porque é Ele quem está falando. O versículo 7 então nos mostra isso. E por essa abrupta interrupção de Pedro, como um falastrão que não tem discernimento espiritual, diz aí, olha como é que o Espírito Santo conduziu Marcos. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este, o Pedro não tinha entendido, então olha Deus o Pai falando: este é o meu filho, a ele ouvi. Versículo 7 é central, é o versículo chave para nós. Aqui vemos o Pai se juntar ao Filho e mostrar a sua importância, e mostrar aos discípulos, porque todo esse evento aqui é para mostrar para os discípulos que eles não tinham entendido quem estava ali diante deles. Este é o meu filho, a ele ouvi. Essa exortação era necessária. O ensino de Cristo respondia às necessidades dos homens. Além do mais, ele era penetrante, novo, original, completamente diferente dos ensinos dos escribas. Tudo isso nós vimos aí anteriormente. Mas, embora pela graça de Deus muitos corações tinham sido tocados e muitas vidas transformadas, a reação frequentemente era de desobediência. Nós vimos isso aí no capítulo 1, versículo 44 e 45. Por mais brilhante
e penetrante que fosse o ensino do Senhor, havia muita desobediência, muita descrença e até mesmo ridicularização da parte de quem? Dos seus inimigos. Jesus tinha confrontado as contradições e o profundo ressentimento deles. Mas até mesmo os discípulos, em alguns casos, e nós vimos, expressaram uma falta de fé, revelaram um entendimento enganoso. Não foi assim? Quando Jesus estava lá no mar, dentro do mar, eles desesperaram: Senhor, vamos afundar, você não vai fazer nada. Incredulidade. Mais adiante, aqui no capítulo de número 8, versículo bem recente aqui dos nossos estudos, versículo de número 17, nós vemos Jesus falar: tende o coração endurecido. Os discípulos, os crentes, eles questionaram. Então, o pai está falando: este é o meu filho, a ele ouvir. Uma ideia bem simplista é: peraí, gente, vocês não entenderam que só ele pode curar, só ele pode libertar, só ele pode multiplicar pão, só ele pode parar o mar, só ele pode curar, libertar os endemoniados? Vocês não entenderam isso? Então, peraí, o pai vem e fala: este é o meu filho, a ele ouvir. Interessante que a igreja de hoje, ela espera isso também, né? Que Deus rasgue o céu e sussurre: ei, vocês não estão entendendo o Evangelho? Presta atenção, esse infeliz, esse pregador que expõe a boca todo mundo para pregar. Só que Deus não vai fazer isso, irmãos. É a palavra dele que vai testemunhar, falar: ei, este é meu filho, a ele ouvir. Está aqui para nós isso. Essa palavra do semeador, ela constantemente é reeditada, vim mostrando isso para vocês, né? Na reação das pessoas e audiências. Muitos ouviam, alguns davam atenção, no entanto, a fé vinha pelo ouvir. Muitos ouviam, não me abandonavam. Nós temos lá 3/4 dos corações que escutam. Tá? Isso, o pregador é assombroso, porque ele sabe que 75% da audiência dele não está entendendo nada do que ele está pregando. É isso que deixa o pregador irritado. Mas a matemática de Cristo não é minha, então eu tenho que respeitar ela. No entanto, irmãos, entendam, a fé vem pelo ouvir. Ela é despertada pela mensagem. Sem pregação, sem noção de entender o Senhor, e sem fé é impossível agradar a Deus, diz a Bíblia. E o que é pior, ser salvo. Sem fé não há salvação. Não há salvação. Não é essa importância que a voz do Pai vem dizer: ei, este é meu filho, a ele ouvir, apontando Jesus Cristo como o Senhor. Eu gostaria de fazer aplicações para vocês desse texto. Eu gostaria de olhar para os discípulos, né? Primeiro, os discípulos andam com Jesus, mas não conhecem a intimidade do Pai. Nota aí na sua cabeça: os discípulos andam com Jesus, mas não conhecem a intimidade do Pai. A oração, irmãos, é o oxigênio da alma de Jesus. Todo o ministério do Senhor era regrado com intensa e perseverante oração. Mas se você observar, em nenhum momento até aqui os discípulos estão orando com Ele. Eles não têm sede de Deus. Eles estão aqui no monte a reboque. Diz o texto que Jesus os pegou, os tomou e levou consigo. Não é que eles falam assim: Senhor, nós vamos lá orar com o Senhor. Vamos lá, nós vamos subir naquele monte lá, vamos orar com o Senhor. Estou muito interessado em passar essa madrugada lá orando com o Senhor. Estavam ali a reboque. Eles não estão alimentados pela mesma motivação de Jesus. Mas sabe o que é pior? É que nós nos parecemos com os discípulos.
Nós não estamos interessados, é por isso que a coisa não anda, irmãos. Nós não estamos interessados nas coisas eternas. Damos mais valor nas coisas terrenas. Preste atenção, você tem valorizado a remuneração? Você tem estado na remuneração da sua igreja? Qual o valor conferido à remuneração? Quanto tempo você tem gasto de oração durante a semana? Nós não participamos da intimidade do Pai. Enquanto estamos na reunião de oração, muitas vezes é a reboque também. É a reboque. Participamos dos estudos e dos ensinos dentro da igreja do Senhor, a reboque também. E ficamos aí clamando, querendo a igreja crescer, querendo alcançar o mundo. Conversa, tolice, não vai acontecer. Nós queremos passar a imagem, somos crentes vigorosos, profundos. Dessa maneira, dificilmente. É por isso que um falastrão qualquer chega diante de um monte de falastrões que vai reproduzir por aí e fala que os pregadores evangélicos ficam culpando o diabo. É preciso ter mudanças, irmãos. É preciso entender o ministério de Jesus Cristo. É preciso partilhar da intimidade de Deus do Pai, ou não vai acontecer. Seja aqui, você pode sair daqui, pode ir para o ministério aí, todo empolgadinho, com música bonitinha, com pregador sapateando, pulando, ou falando coisas bonitinhas, positivamente falando para vocês. Não vai mudar, vai ser esse evangelho fraco. Você pode entrar dentro de uma igreja imensa, com muita gente, com todo esquema, toda estrutura. Se não conhecermos Jesus Cristo, se não partilharmos a intimidade do Pai, não tem crescimento, tem inchaço, não tem avivamento, tem foguinho no pé. Outra coisa que eu aprendo com os discípulos aqui, olhando para eles, é que os discípulos estão diante da manifestação da glória de Deus, mas em vez de orar, eles dormem. Quando você compara esses outros textos, coloca lá Marcos, Mateus e Lucas e compara, você vai observar que eles estavam dormindo, sonolentos. Por isso que Pedrão pula e pega aterrado, vamos fazer tenda aqui. E quando Jesus orava e era transfigurado e a glória manifesta, os discípulos não oraram, foram apenas espectadores. Pergunta, vou pegar o jeito do Alexandre hoje, vou fazer perguntas para você. Você está dentro do time que partilha da intimidade do Pai, ou você está dentro do time que é espectador do Evangelho de Jesus? Pense nisso. Os discípulos foram apenas espectadores. Por quê? Porque não oraram, ficaram agarrados ao sono, gostavam do travesseiro, gostavam da caminha quentinha, gostava da desculpa. A falta de oração pesou as pálpebras deles, secou-lhes o entendimento. Uma frase que eu gosto muito: um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo nas pontas dos pés. As coisas mais gloriosas, meus irmãos, não encontraram guarida no coração dos discípulos. As coisas de Deus não lhes davam entusiasmo. Eles cansavam seus olhos, entediavam seus ouvidos, causavam sono. Novamente, sabe o que é triste? É que acontece a mesma coisa com os discípulos de hoje. Mas é interessante. As coisas divinas, as coisas eternas, a palavra do Senhor. Pelo contrário, a igreja é algo pesado. Ouvir pregação, cansativo, desinteressante, causa sono, gera tédio. Isso é fruto de um coração que prefere dormir diante da vida do que desfrutar das coisas celestiais eternas. Uma pena que muitos dos que aqui estão não desfrutarão das coisas gloriosas eternas também.
muitos dos que estão aqui hoje estão cansados, entediados, doido para ir embora, tanto pastor poder calar a boca e ir embora. Mas eu tenho que falar isso para vocês. O que eu aprendi com Isaías, que a palavra do Senhor não volta vazia. Na boca do pentecostal, do neopentecostal, na verdade, esse voltar, não voltar vazio, que vem cheio de vitória. É que a palavra vai para a vida ou volta para o juízo. Eu tenho que terminar a pregação. Terceira coisa que eu aprendo com os discípulos aqui é que eles experimentam êxtase, mas não têm discernimento espiritual. Os discípulos não discerniram a centralidade da pessoa de Cristo. Não entenderam. Como muitos que estão aqui não estão entendendo ainda. Os discípulos estavam cheios de emoção, mas vazios de entendimento. Queriam construir tendas. Querem igualar aqui os representantes da lei com Jesus. Tem cabimento? Se você faz 3 tendas, você estava falando que Moisés e Elias eram igual a Jesus. Para! Jesus é muito maior, muito superior. Andam com Cristo, mas não lhe dão a glória devida ao seu nome. Os evangelhos de hoje se assemelham muito aos discípulos deste momento. Experimentam um êxtase, um frenesi, mas lhes falta discernimento espiritual das coisas vindas de Deus. Tudo isso, por quê? Porque são preguiçosos, não gostam de ler, não gostam de estudar, não gostam de orar, não gostam de se aprofundar na fé. Por isso que esse tanto de gente pulando querem fazer tenda nesse mundo para Jesus. Você acha que o Evangelho vai ter frutos dessa maneira? Jamais, irmãos. Jamais. Nossas igrejas estão mais cheias de gente empolgada do que de gente convertida. E o pior disso, os nossos púlpitos estão cheios de gente incrédula, alimentando um monte de ovelha que não quer alimento eterno. Por isso que essa bagunça. Mas o que me basta, o que nos basta é a graça. E a gente vê isso aqui nesse texto. O Pai corrigiu a teologia dos discípulos. Falou, peraí. Jesus Cristo não pode ser confundido com os homens, ainda que com os mais ilustres. Ele é Deus. A Ele deve ser toda a devoção. O Pai está dizendo isso. Nossa espiritualidade deve ser cristocêntrica. A agenda da conversa entre Moisés, Elias e Jesus era sobre a cruz. Não era para colocá-los de pé de igual com Jesus. Era para justamente apontar para a glória de Cristo. A cruz, irmãos, é o centro do ministério de Cristo. Ele veio para morrer. Cristo não morreu por causa da usura de Judas, como alguns pensam, ou por causa da inveja dos sacerdotes. Não! Ele foi voluntariamente se entregar por suas ovelhas. Diz lá, João 10, 11. Ele se entregou por sua igreja. Efésios 5, versículo 25. Ainda bem que temos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Ainda bem. Ele corrigiu aqui os desvios teológicos do seu povo naquele momento, como ele faz ainda hoje. Ainda hoje ele leva homens para falar: ei, é Jesus que vocês têm que ouvir, é Cristo o centro. A palavra de Deus, irmãos, nos garante que todo o sofrimento de Jesus Cristo naquela cruz foi para salvar a sua vida do inferno. É inferno. Isso também é outra coisa que não tem sido, né? Outra palavra nem tem se esquecido, né? Nos nossos dias. Falar de inferno, um culto à noite. Eu venho cansado, minha semana fatigada. Vim para cá para buscar minhas bênçãos positivas. Você fala para mim de glória, de bênção. Você vai falar para mim de inferno? É, irmão, inferno. É para lá que vai ou vão todos aqueles que não creem em Jesus, nesse Jesus que nós devemos ouvir. Diante do pensamento positivista, querer encobrir, massagear o ego,
Sendo que a hora que você fechar os olhos aqui, sem Cristo você vai abrir no inferno? Não adianta. A realidade é essa. Todo aquele, e entenda bem, não é porque você é batizado dentro de igreja não, evangélica não, você vai para o céu não. Você não crê em Jesus Cristo ainda de fato, você está com o pé no inferno. E o que é pior, é os dois, é só um não, é os dois lá. Ou você crê em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se arrepende dos seus pecados e o confessa como Senhor, o inferno que te aguarda. Essa é a realidade, dura. Ele vai estar corrigindo aqui, diante dos discípulos, como ele está fazendo conosco hoje. Ele é a Jesus que vocês devem ouvir, não os seus corações e não os seus bênçãos que vocês estão erguendo por ele. Que sejamos conhecidos não por condenar o diabo por nossos erros, que sejamos conhecidos por seguir Jesus Cristo e segui-lo o tempo todo, e ainda mais, sejamos conhecidos como o povo da cruz, que prega a cruz e a sabedoria da cruz, que há vitória na cruz e no sofrimento de Jesus. Que Deus nos ajude para que sejamos realmente ironizados daqui a um tempo, mas porque seguimos esse Jesus a quem nós ouvimos hoje e a quem nós iremos ouvir o tempo. Que sejamos ironizados pela cruz que nós anunciamos aos homens, dizendo: Ele foi por você naquela cruz que Ele morreu, porque você tem pecado, você está condenado diante de Deus, e sem Cristo você vai para o inferno. Essa é a sabedoria da cruz. Deus nos ajude. Vamos ficar de pé.